Finalmente chegou o dia de conversar com vocês sobre o excepcional Vozes de Chernobyl. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo e como vocês estão vendo aí no título, hoje é dia de conversar sobre aquele que é considerado o grande responsável por entregar, o Nobel de Literatura a Svetlana Alexievich, essa autora bielorrussa que dedica os seus escritos a dar voz às vítimas que muitas vezes são silenciadas. No livro da vez, vamos acompanhar mais de 500 relatos das vítimas de Chernobyl, essa catástrofe que é chamada de acidente nuclear, que aconteceu entre os dias 25 e 26 de abril de 86, enquanto a Ucrânia ainda fazia parte da União Soviética. Nessa época, as usinas nucleares eram o grande carro-chefe da União Soviética. Eles as usavam quase como cartões postais, porque no auge da Guerra Fria, tudo o que eles queriam era apresentar as suas ideologias, a grandiosidade e os frutos dela como se fosse a única opção possível. Tanto que é dito que grande parte do orçamento desse regime foi dedicado à construção dessas usinas e a própria usina de Chernobyl teria até o ano de 2010 12 reatores. E foi no quarto que acabou explodindo. Veja bem, eu não estou falando que usinas nucleares são terríveis ou algo do gênero, até porque não é minha área, mas entre o dia 25 e 26 de abril daquele ano, foi organizado um teste de segurança que não deu certo. E assim a gente acaba caindo na reflexão que o problema não era o projeto em si, mas sim a maneira irresponsável com a qual ele foi organizado. Basicamente, a equipe da manhã ela foi organizada e preparada para realizar o tal teste, mas por medida de segurança, o reator ele não tinha resfriado ainda direito, o suficiente, o quanto deveria ser. Então foi sugerido que eles adiassem aquele teste para um momento em que tudo estivesse melhor preparado, só que pessoas do alto escalão, as pessoas responsáveis pela usina na época, não quiseram aceitar isso de jeito nenhum, porque eles perderiam dinheiro, eles perderiam prestígio e acabaram falando que, olha, pode deixar do jeito que tá, a equipe que vai vir durante a noite termina o tal do teste. Só que a equipe que viria durante a noite, ela não estava preparada, ela não tinha sequer treinamento para aquilo. E isso acabou fazendo com que naquela noite, durante a madrugada dessa equipe, o reator 4 acabasse explodindo e liberasse no ar a maior carga de radiação que o mundo já tinha presenciado. Para vocês terem uma ideia do perigo, mesmo que se imediatamente isolassem no raio de 30 quilômetros em volta da usina, ainda assim haveria vítimas, ainda assim haveria perdas, porque as suas consequências são muito rápidas e duradouras. Tanto que pesquisas sugerem que aquela cidade, os arredores da usina, só poderiam ser habitados novamente depois de 2000 anos. E os líderes da época demoraram 36 horas para começar a fazer alguma coisa. Como eu disse para vocês, isso aconteceu na época da Guerra Fria, então tudo que a União Soviética não queria era um escândalo que abalasse todo o poder que eles estavam tentando manter e propagar pelo mundo. Logo, partículas radioativas ficaram ali de boa por quase 10 dias e o líder da época só veio contar ao mundo em 14 de maio que tinha acontecido um pequeno incidente, e ele só fez isso porque a Suécia já estava sendo contaminada e ameaçou de fazer um escândalo. E para piorar, o governo ele mal admitiu a gravidade do negócio. Ele só disse no pronunciamento que tinha acontecido esse pequeno incidente, mas que as medidas já estavam sendo tomadas, que estava tudo sob controle. Enquanto, na verdade, 3/4 da Europa já estava sendo contaminada. E através desse livro a gente consegue perceber que esse segredo ele não foi mantido só
do restante do mundo, mas até mesmo dentro da própria União Soviética, porque os habitantes eles eram enviados para lá, sim, você quer ter noção do que realmente estava acontecendo, e muitos desses governantes faziam uso do patriotismo exacerbado que as pessoas tinham para que as usassem quase que como massa de manobra. Claro que era necessário fazer alguma coisa, e também é claro que infelizmente a gente perderia pessoas durante esses atos, só que é inegável que eles mandavam pessoas que não tinham equipamentos adequados, quem dirá então certa formação para isso, certo conhecimento do que fazer. Então foi quase como que uma luta em glória, sabe? Porque muitos morreram na hora, outros logo depois, sem contar a quantidade de animais e plantas que foram perdidos. Demoraram tanto para fazer alguma coisa que em certo momento eles orquestraram um abate em massa de animais, porque eles tinham ficado muito tempo sobre toda aquela radiação, e sinceramente esse é o relato mais difícil de ser lido. O que eu mais senti coisas horríveis lendo junto com aquele capítulo, o primeiro capítulo da mulher grávida que foi esposa de um dos primeiros bombeiros que chegaram à usina de Chernobyl enquanto ela ainda estava pegando fogo, logo ali depois da explosão. Esse livro ele então traz relatos muito chocantes e sensíveis de bombeiros, médicos, habitantes da cidade de Pripyat, que era a cidade que era onde havia a usina de Chernobyl, e também das cidades aos arredores. Mas traz relatos também de forças do próprio regime soviético que na época tentou botar panos quentes, fingir que nada estava acontecendo e diminuir os danos. Algo que é tão grave que até mesmo hoje, em 2021, a taxa de mortalidade infantil na região é 5 vezes maior do que é comum no restante do mundo. E 80% das crianças que vêm a sobreviver acabam desenvolvendo alguma doença grave, incluindo o câncer. E é relatado, inclusive, que o governo ele tem planos de já ir reabitando essa cidade, mesmo com aquela história dos 2000 anos que a ciência pede que seja respeitada. Tanto que já tem muita gente que mora ali, e hoje em dia ainda perdemos pessoas que, expostas a tanta radiação, vão morrendo e ficando cada vez mais doentes. Hoje em dia a Ucrânia e a Rússia ela não têm um relacionamento muito bom, porque a usina ela fica em território ucraniano, e o regime soviético, inclusive, ele acabou caindo logo depois de 91. Mas mesmo com essas relações abaladas, é inegável que os cuidados necessários ainda não estão sendo tomados. E esse fruto da irresponsabilidade humana pode, inclusive, acabar acontecendo de novo, justamente por estar sob a liderança de homens que só pensam em dinheiro. E essa perda é tão imensa que a ONU contabiliza 4.000 vítimas, enquanto o Greenpeace fala em mais de 100.000. Tanto que se aparecesse algum relato, alguma comprovação de um número ainda maior, eu não me surpreenderia. Justamente porque há momentos em que a própria Svetlana, após apresentar certo relato, ela surge para nós leitores e acaba dizendo que aquela pessoa veio a morrer, veio a falecer, que não resistiu, ou outros tantos relatos que as próprias vítimas falam que elas têm uma doença e que não vão durar muito tempo, justamente por conta da radiação. Claro que não tão alta quanto na época, porque hoje em dia existe uma espécie de sarcófago em volta desse reator 4, que limita certa radiação dali, mas não a contém completamente, ao ponto de continuar alto o bastante para que os visitantes não possam chegar muito perto, porque hoje em dia Pripyat e os arredores da usina de Chernobyl se tornou uma atração turística, e os visitantes eles precisam inclusive assinar termos de responsabilidade, tendo ciência de que ali há um alto nível de radiação e que eles podem sofrer graves consequências por conta disso. Há uma adaptação desse livro em série que eu pessoalmente gosto
é muito boa, eu indico sim que vocês assistam, mas eu gostaria de deixar 2 pormenores acerca dela. O primeiro é que a gente precisa ter em mente que essa produção é estadunidense, justamente a outra potência que estava com a União Soviética durante a Guerra Fria, ou seja, assim, detalhes que eles deram uma mexidinha, porque mesmo hoje em dia o capitalismo ele não perde uma oportunidade de tentar queimar a Rússia de qualquer forma. E o segundo pormenor é que a própria Svetlana Alexievich, ela é um pouco chateada com a obra, porque apesar de ela ter sim assinado alguns contratos autorizando o uso de relatos que existem no livro, ela não recebeu os créditos por isso. Quando você vê a série, você vê que ela não foi acreditada nem mesmo no desfecho, mesmo tendo dedicado 10 anos de sua vida a colher cada um desses mais de 500 depoimentos. Como eu disse, a série é muito boa, mas é importante a gente ter esses adendos em mente, porque essa é uma adaptação de um dos livros mais sensíveis, humanos e difíceis que nós temos. Não tem um relato fácil de ler aqui, um relato que seja tranquilo, mas é muito importante a sua leitura, não só para preservar a memória dessas pessoas, mas também para a gente refletir sobre o quanto somos pequenos, porque aquelas pessoas naquele dia, durante aquela noite, eles estavam levando as suas vidas normalmente e foram vítimas de homens no poder que visavam tanto o poder, que visavam tanto dinheiro, que não se importou com cada uma delas. Então é muito importante a gente refletir sobre tudo o que nos é imposto, porque aquela usina ela foi imposta. Muitas daquelas pessoas sacrificaram suas vidas pelo que elas acreditavam, pelo próprio patriotismo e acabaram perdendo tudo sem sequer ter noção do que efetivamente estava acontecendo ali. E isso tudo é muito triste, muito desesperador, mas ainda muito importante de ser lido, justamente para a gente manter em mente e nos mantermos alertas. Tanto que o link para a compra desse livro, que eu gostaria muito que vocês lessem, vai estar aí no box de informações. Lembrando que caso vocês possam comprar pelo meu link, eu vou agradecer muito e vocês vão auxiliar muito o canal sem gastar mais nada por isso. Vocês também conseguem me ajudar clicando aí embaixo no gostei e se inscrevendo caso sejam novos por aqui. Muito obrigada por assistirem, vejam a série, leiam esse livro, vamos conversar a respeito e conhecer a maestria da Svetlana Alexievich, que é uma das melhores escritoras / jornalistas que nós temos hoje em dia no mundo. Tá bom? Muito obrigada por assistirem o vídeo e eu os vejo no próximo. Tchau, tchau!